Deixa que eu falo. Tudo bem, galera? Eu sou Alex Bagé, tô passando aqui para nossa resenha sobre futebol e eu quero falar sobre a tabela de classificação. Sim, o Grêmio está muito pressionado no Campeonato Brasileiro, porque é inevitável que a gente sempre faça a comparação Grenal e depois de tantas coisas que o Renato falou, o Renato chegou a dizer na arrancada do Internacional no começo que seria um cavalo paraguai, pois bem, neste momento o Grêmio já tem 7 pontos em relação ao líder São Paulo e 6 pontos de diferença, por exemplo, para o cavalo paraguaio que chamou o Internacional, o Renato. E nós precisamos de uma questão prática, porque naturalmente isso também é pressionado. O Grêmio justifica tudo porque estava envolvido na Libertadores, depois acabou sendo eliminado contra o Santos, agora se justifica tudo porque está envolvido na Copa do Brasil. Pois bem, as finais da Copa do Brasil não tem nem definição de data, mas elas devem acontecer pelo menos no dia 11 de fevereiro, desde que o Palmeiras não vença a Libertadores da América, que será disputada no dia 30. Se o Palmeiras vencer, no dia 30, o Grêmio só vai jogar a primeira partida da final da Copa do Brasil na última semana de fevereiro e depois, no dia 7 de março, teria a segunda partida, a partida decisiva. Ou seja, tem muita coisa para acontecer no Campeonato Brasileiro. Eu quero dar uma avaliada na tabela com vocês aqui para saber se vocês concordam com isso. Porque a gente está vivendo muito assim, em pode, se. Nós precisamos de uma realidade. A tabela do Campeonato Brasileiro está pressionando o Grêmio e os discursos até agora, tanto da direção de futebol quanto do Renato, são muito vazios para uma questão que a gente vive na teoria e não coloca na prática. O Grêmio está batendo muito na tecla que está invicto, se não me engano, a 14 ou 15 jogos, isso é muito bonito. Só que tem uma sequência muito grande de empates e que tira a possibilidade do Grêmio, na prática, disputar títulos de Campeonato Brasileiro. Se a gente olhar a tabela de classificação, por exemplo, São Paulo fechou a rodada com 57 pontos, é o líder, o Inter é o segundo com 56, aí tem o Atlético Mineiro, que é o próximo adversário do Grêmio no Brasileiro, com 53, depois vem o Grêmio na quarta colocação com 50, aí tem o Flamengo em quinto com 49 e o Palmeiras em sexto com 48. Porém, se nós olharmos a tabela de classificação, nós veremos que ainda essa 30ª rodada do Campeonato Brasileiro tem, ainda nesta segunda-feira, às 8 da noite, o Goiás jogando contra o Flamengo e uma tendência muito grande que o Flamengo possa vencer. Se o Flamengo vencer, por exemplo, o Flamengo automaticamente passa o Grêmio. O Flamengo iria de 49 para 52, o Flamengo assumiria a quarta colocação e deixaria o Grêmio na quinta colocação. O Grêmio tem um jogo na quarta-feira contra o Atlético Mineiro que é de vida ou morte para o Campeonato Brasileiro. Por que eu estou dizendo isso? Para as pretensões práticas do Grêmio, pretensões de resultado. Por exemplo, a próxima rodada marca o Grêmio contra o Atlético e o Inter fora de casa contra o São Paulo. Na outra rodada, nós estamos falando da rodada 30, essa que fechou, que está em andamento, mas para a dupla já fechou. A próxima rodada 31 é Grêmio contra o Atlético na Arena e o Inter contra o São Paulo no Morumbi. A rodada de número 32 marca o clássico Grenal no Beira-Rio. Ah não, mas o Grêmio não perde Grenal. Vamos lá então. Vamos imaginar, tá, que o Grêmio ganhe do Atlético Mineiro. O Grêmio sai para 53 pontos e empata com o Atlético Mineiro. Terá um jogo a menos. Se o São Paulo ganhar do Internacional, o São Paulo vai a 60 pontos. Se o Inter ganhar do São Paulo, o Inter vai a 59 pontos. E aí abre 2, passa o São Paulo. E aí o Grêmio com esses 53, desde que ganha o Atlético, teria que ganhar do Internacional para chegar em 56. Olha o que virou o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro nesse momento é um campeonato que ele vai colocar naturalmente essa pressão de toda essa dicotomia Grenal, de toda essa disputa eterna, essa diferença, essa gangorra de Inter e Grêmio, quando um está sorrindo, o outro está chorando, mas eu preciso ver o Grêmio e me incomoda muito o fato de que nesse final de semana, no domingo, o Inter ganhou do Fortaleza pelo placar de 4-2. O Fortaleza que nós do Grêmio não ganhamos. Nós empatamos em casa por 1-1 na Arena e depois empatamos em 0-0 jogando lá na capital cearense. Então, neste momento, a pressão é muito grande para que nós, gremistas, tenhamos algum resultado na prática. Eu sei que o Grêmio jogou na sexta de noite contra o Palmeiras de São Paulo e que o Grêmio teve, por exemplo, na volta para casa no sábado, um susto muito grande. O avião teve que arremeter no Salgado Filho, voltar para Florianópolis, reabastecer para depois poder pousar com segurança. Só que em função desse susto, por exemplo, o Renato deu uma folga no domingo. E por mais que que nesse momento a tabela de classificação mostre que ao longo do ano o Grêmio teve um excesso de jogos, a gente olha, por exemplo, um Palmeiras
que está jogando o Campeonato Brasileiro, que está na final da Copa do Brasil e que está na final da Libertadores, que não dá folga para os seus jogadores. Então tem algumas coisas que parece que o Grêmio a gente só pode elogiar, a gente não pode criticar. É o Grêmio da folha de 12 milhões de reais, é o Grêmio que tem voo fretado, é o Grêmio que tem os melhores hotéis, é o Grêmio que tem a melhor estrutura, é o Grêmio que tem salário em dia, é o Grêmio que não reduziu os salários na pandemia, é o Grêmio que tinha feito um acordo para pagar os jogadores dos direitos de imagem só a partir do próximo ano e o presidente já antecipou, é o Grêmio que vendeu o Everton Cebolinha, é o Grêmio que vai vender na sequência o próprio PP, é o Grêmio do superávit, mas é o Grêmio que não pode ser cobrado por jogar um campeonato brasileiro nesse momento, que nós somos 4º colocados, que temos grande possibilidade de ser ultrapassado pelo Flamengo e cair para a 5ª colocação. Nós precisamos ganhar na quarta-feira do Atlético Mineiro para continuar pensando em título, porque classificar para Libertadores já está ficando banal. Classificar para Libertadores, conquistar a vaga, está ficando banal. O Grêmio precisa lutar na parte de cima do Campeonato Brasileiro. O Grêmio está ficando para trás do Internacional, que lá atrás o próprio Renato chamou de cavalo paraguai. Vai ficar muito feio se nós não conseguirmos entrar nessa disputa. Ou daqui a pouco a disputa do Grêmio dentro do Campeonato Brasileiro vai ser tentar atrapalhar a possibilidade de conquista do título do Internacional. O Grêmio precisa mais no Campeonato Brasileiro. E que essa pressão do Campeonato Brasileiro seja algo que possa tornar o Grêmio um Grêmio que treina mais, um Grêmio que encara um pouco mais esse Campeonato Brasileiro. Porque essa história de bater nos 14, 15 jogos de invencibilidade é muito bonito, mas olha a quantidade de empates que nós temos aí e a tabela de classificação mostra isso. O Grêmio 4º caindo para 5º, 4º caindo para 5º. Nós precisamos acelerar, nós temos um jogo a menos contra o Flamengo, nós temos confronto direto contra o São Paulo, é possível pensar em título ainda, mas não com os discursos que vêm sendo feitos. O Grêmio parece que se nega a disputar o Campeonato Brasileiro. Dá o like no vídeo aí, dá o joinha pra gente fortalecer a resenha, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho para receber as notificações. Abraço todo mundo aí, até daqui a pouco.